Fala galera da Caldeiraria e Tubulação, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou demonstrar como vamos fazer para fazer esse fechamento dessa tubulação utilizando o grau seco, beleza? Galera, não é indicado indicado não vou dizer, mas não é legal você fazer o grau aqui no tubo, porque você vai ter que subir ali no tubo, fazer um grau aqui, lixar, dar acabamento, cortar, né, essas coisas, e vai ser mais trabalhoso você fazer aqui no alto. Então é mais fácil você levar a tubulação com o grau seco já com um pedacinho de tubo aqui só para o soldador fazer a solda e não precisar você ir lá no tubo cortar. Você fabrica tudo no baixo e leva lá para o alto, beleza? Então vamos lá sem demora. Galera, então vamos definir quanto vamos colocar de pedaço de tubo aqui para que eu leve essa tubulação montada, beleza? Temos uma coisa bem legal aqui, temos uma altura de 960 e uma distância de 1200. Se eu pegar aqui 960 menos 1200, vai dar aqui 240 milímetros. Então, para esse deslocamento utilizar 45 graus, eu tenho que aumentar aqui nesse tubo 240 milímetros. Eu não posso aumentar na altura, porque senão eu tenho que mexer em toda a tubulação, né? Essa linha aqui está indicando que a tubulação ela tem continuidade, então eu não posso mexer na tubulação que está na parte de cima, mas eu posso mexer na horizontal. Então eu posso aumentar 240, mas se eu aumentar aqui 240 na parte de baixo, eu de qualquer forma tenho que fazer um grau aqui em cima nesse tubo, e meu objetivo não é fazer grau aqui, e sim já levar a tubulação já montada para fazer somente uma solda. Então o que eu posso fazer é dividir esse 240 para os dois lados. Porém vamos levar em conta que nesse 240 vai ter um grau, e esse grau ele aumenta para fora, então eu tenho que saber quanto que ele aumentou. E para isso vamos fazer o seguinte cálculo, vamos calcular quanto que vai ser o grau desse deslocamento, né? Como eu havia dito, eu vou colocar um pedacinho aqui de 240 e as medidas vão ficar iguais, então vai ser 45 graus, né? Medidas iguais são 45 graus, então eu vou pegar o diâmetro, preste bem atenção no que eu estou fazendo, 209 vezes a tangente de 45 dividido para 2. Essa daqui, 91,71, seria a minha grandeza maior, né? No caso aqui, 91,71 seria a minha grandeza maior. E minha grandeza que vai ficar no meio, né? Se eu não me engano é de número 4, será somente 91,71 dividido por 2, daria 45,35. Então 45,35, deixa eu fazer novamente aqui, 45,35, essa aqui seria a minha grandeza média, né? Quem não está entendendo, eu vou desenhar aqui, galera, ó, fazer um centro e o diâmetro aqui, diâmetro de 219 milímetros, né? Aqui é para traçar o grau, beleza, galera? Eu vou demonstrar aqui como traçar o grau de uma forma bem rápida aqui. Então, o que a gente vamos fazer? Temos aqui o diâmetro, certo? Da tubulação. Vamos dividir isso aqui pela quantidade que achamos necessária. Eu vou dividir por 12 e eu vou fazer o seguinte cálculo, né? O mesmo cálculo que eu fiz aqui, 219 vezes a tangente de 45 dividido por 2. Então aqui eu dou igual 90,71. Então eu vou jogar aqui, ó, 90,71 e vocês vão ver que vai dar 22 graus, beleza? Eu tenho que utilizar, galera, a metade do grau que eu quero, né? Não é 45, então eu tenho que utilizar 22,5. Por quê? Porque vai ser um grau aqui nesse tubo e um grau no carretel. Então são 45 dividido para 2 graus. Então isso daí, galera, agora é somente eu preciso de interligar esses pontos aqui, ó. Interligando ele aqui, eu acabo de definir minhas grandezas, né? O que é a grandeza, galera? Todo mundo aí sabe que é a grandeza. A grandeza é as medidas que você utiliza para estar traçando a planificação da peça, beleza? Ou seja, eu vou jogar essas planificações aqui, ó. Essas grandezas aqui eu vou jogar no gabarito ou jogar direto no tubo, né? Vou dividir o tubo em 12 partes e vou jogar essas medidas aqui para fazer o grau, beleza? Então é isso aqui, eu já defini aqui a medida de 91,71 e 91,71 e a de 45,35, né, que vai ficar a no meio. Então, galera, agora
Vamos fazer o seguinte, né? Preste bem atenção agora no que eu vou fazer. Eu fiz 1.200, né? Menos 960, então eu sei que eu vou ter que colocar um pedaço aqui de 240. Eu vou dividir ele por 2, porque eu vou querer um pedaço de 120 em cima e um pedaço de 120 embaixo. Porém, esse 120 eu tenho que somar mais esse pedaço aqui, ó, mais a metade, né? Mais a metade aqui, mais o avanço, né? Mais o avanço central, né? Se eu não me engano, seria o avanço número 5 ali na planificação. Então, galera, vamos somar mais 45,35. Dom igual aqui, achei 165,35. Então vamos colocar aqui, ó, um tubo de 165,35 por 219 milímetros de diâmetro. Vamos colocar aqui uma linha central e vamos duplicar esse tubo, né? São 2 tubos, dupliquei aqui e vamos traçar aqui essas grandezas aqui, né? De 81. Eu posso enrolar essa planificação aqui, né? Jogar no alumínio e enrolar ela aqui no tubo, que ela cair, ela ficará dessa forma aqui. Deixa eu fazer aqui novamente. Então aqui que ela ficará dessa forma aqui, o grau, né? Que eu vou tirar esse grau aqui, um grau aqui dessa forma e o outro grau será ao contrário, né? Então eu tenho que girar essa peça aqui dessa forma e mover ela para cá. Então deixa eu ver se é assim mesmo. Não, não é assim não, galera. Deixa eu ver se eu fiz. Mas enfim, né? Eu vou deixar aqui, ó, esse grau aqui, beleza? Esse grau aqui já está definido, né? Deixa eu ver se deu aqui os 120, já está definido aqui. Então, ó, vocês entenderam agora por que eu aumentei? Por que eu aumentei o tubo de 120? Que eu aumentei mais essa metade aqui de 45,36? Por conta disso, galera, porque eu tenho que fazer um grau aqui. Se eu deixasse aqui os 120 aqui, ó, quando eu fosse fazer o grau, começando daqui, a peça ia ficar menor, entendeu? Então eu tenho esse grau aqui, ela vai subir e aqui vai receber o tubo novamente, né? Então, se eu não me engano, eu tenho que girar essa peça aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui se seria dessa forma. Eu creio que seja dessa forma aqui, galera. Então eu vou deixar aqui, né? Vou apagar essa, como se eu estivesse cortando, né? Então aqui, ó, percebam que um eu cortei para fora, o outro eu cortei para dentro. Então aqui, galera, ó, já defini os graus aqui. Vamos definir agora o valor da hipotenusa, né? O valor da hipotenusa, vamos jogar aqui, ó, Shift, vamos clicar aqui no pole, vamos jogar 960, vírgula 960, fecha parênteses, dão igual 1357, né? 1357,64, 1357,64. Vou somar mais 91,71, beleza, galera? Eu vou somar aqui mais essa grandeza maior, beleza? Agora eu estou utilizando a grandeza de 91,71 para fazer o carretel. Nesses dois tubos aqui eu utilizei a grandeza média, né? Agora eu estou usando a grandeza maior. Então 1449,35 vai ser o tamanho do tubo. Então vamos desenhar aqui, ó, 1449,35 por 209. Faço aqui uma linha central novamente. E agora eu tenho que fazer aqui os graus, né, galera? Como é que eu faço aqui, ó?
eu vou mover novamente essa planificação aqui, né, que é a planificação. Esse daqui, esse grau aqui vai ter que ser invertido, né, para conectar com esse. Então eu tenho que girar ele dessa forma, certo? Então aqui eu vou mover ele para cá, beleza? Esse de cá ele vai ter que conectar com esse daqui. Opa, então para ele conectar com esse eu tenho que girar ele aqui, ó, dessa forma, certo? Agora sim eles vão se conectar. Então eu vou mover ele aqui, ó. Espero que dê certo, né, galera? Então vamos cortar aqui, né? Deixa eu cortar esse tubo, né? Tirei o grau, vou cortar o tubo aqui, certo? E cortei o tubo. Agora eu vou apagar, galera, essas linhas aqui, né? Não, eu vou deixar para ficar melhor aí o entendimento de vocês, né? Eu poderia ter deixado essa outra linha aqui. Eu poderia ter deixado essa outra planificação ali no outro tubo, né? Nesse tubo aqui. Então é isso que eu vou fazer. Vou mover para cá. Vou girar ele aqui, ó. E vou mover ele para cá, certo? Nesse daqui, galera, não vai ter como eu deixar ele não, porque aqui para fora não, porque ele tá passando para fora, né? Que eu cortei para dentro aqui. Então no caso vamos fazer assim mesmo. Vamos mover para não ficar diferente, né? Vamos apagar tudo aqui, senão vai ficar uns com a planificação e em um lado sem planificação, então não fica legal. Depois de ter feito a planificação e enrolado no tubo e já marcado o grau, não tem problema nenhum. Vamos mover a peça aqui para cá. Espero que dê certo aí, né, galera? Que isso aqui é ao vivo. Estamos gravando aqui ao vivo aqui. Então vamos mover agora essa outra peça para lá. E agora, galera, no caso aqui, ó, já montamos aqui a nossa peça, né, com grau seco. Por isso que eu preferi colocar esses pedacinhos de tubo aqui, galera. Por quê? Porque agora a gente faz a solda aqui no grau, né, no campo, na bancada, e leva lá pro campo. Só faz uma solda aqui e outra solda aqui. Não vai ter trabalho de cortar tubo no alto, de lixar, entendeu? Fica bem mais fácil, né? E sempre bom ressaltar, galera, aqui, ó, essa distância aqui, ó, tá com 74 milímetros, beleza? Mas não é o ideal. O ideal seria, se eu não me engano, 100 milímetros de distância aqui pela norma, né? Mas a norma aí, a maioria das vezes a gente não abrange essa norma aí. Mas vamos lá. Então aqui vamos mover essa peça, né? Espero que dê certo. Então vamos conectar aqui e moveu aqui pro local. E galera, ficou zerado aqui, ó, quase zerado, né? Tem alguns milímetros aqui de diferença, mas aí só jogar um cachorrinho aí, uma catraquinha já. Na verdade isso aqui tá na mão mesmo. Eu vou até mostrar pra vocês aqui quantos milímetros que ficou de diferença, ó. Nem 1 milímetro não deu, galera, para vocês verem como o CAD é preciso, né? Não deu nem 1 milímetro, isso aqui no campo não é nada. Então bateu zerado aí, galera. Espero que todos vocês aí tenham entendido esse vídeo aí. É um vídeo muito pedido aí, galera. Se você não entendeu, assista novamente, que não é difícil. É um vídeo fácil de se aprender. Tem questões aí que é bem mais difícil do que essa aí. Meu primeiro vídeo aqui de grau seco para vocês. E espero que vocês tenham aprendido. Então eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!